É o seguinte, a faixa etária desses pais, eu queria ter essa noção, não justifica, tá? Uhum. Mas eu fico pensando nessa faixa etária desses pais que abandonam os filhos. Eu não consigo pensar em outra palavra, porque eu posso pensar assim, em irresponsabilidade, eu diria Uhum. até que de ambas as partes, mas já vou deixar aqui um esclarecimento. O fato de, supondo que a Valdilene tenha tido um pai desta forma e uma mãe desta forma, não significa que hoje eu possa utilizar essa bandeira para ser a rebelde sem causa, até porque Uhum. adulta como sou, né, e o ouvinte, né, que a pessoa que está assistindo essa live, adulto que é, tem total condições e suporte para agir diferente, ser diferente, buscar suporte, buscar ajuda. Então não dá para a gente ficar levantando a bandeira. Tudo bem que eu sou Valdilene Gabriela, mas eu não sou adepta do eu nasci assim, vou morrer assim. Ok? Aham. Então, assim, não, já quero deixar isso aqui bem claro. Então, assim, vejo sim irresponsabilidade, a palavrinha, a frase bonitinha, né? É a responsabilidade emocional, né? A falta de responsabilidade emocional. Mas eu queria entender essa faixa etária. Por quê? De novo, não estou justificando, mas eu fico pensando que como eu posso dizer? Algumas pessoas, sabe, elas são muito voláteis e até volúveis. Então, hoje se relaciona com uma, amanhã se relaciona com outra, e assim vai nesse ciclo, e aí acaba se engravidando todo mundo ou de qualquer um, e aí surge essa criança que acaba sendo um depositário das revoltas desses pais, que acaba, eu acho, né, que acaba olhando para essa criança como um estorvo, quando na verdade a criança não pediu para estar ali. Não, não importa a desculpa que foi um acidente, caramba. Claro que vai acontecer um acidente se eu dirigir embriagada, é óbvio. Pois é, né? Entendeu? Pois é. É óbvio. Se eu dirijo a 300 por hora na Avenida Brasil, falando do Rio de Janeiro, é claro que vai ter um acidente. Entende? Então, assim, aí foi um acidente. Gente, dá para prevenir acidente. É só eu não beber, né? É só andar dentro da velocidade permitida. Então, assim, eu queria entender, começar a entender esse ponto, sabe? A faixa Uhum. etária desses pais, se faz sentido. A minha teoria, não a prática dela, entende? Como que você vê isso? Sim, sim, faz total sentido. O que a gente tem observado é que a faixa etária desses pais, grande parte deles tem menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Então, é, já tive casos de pais de 18, pais de 19, né? Mas menos de 30, chega a 25, 26, por aí, né? E outra coisa que a gente observa bastante também é que quando a ruptura dessa aliança aí, desse pai e dessa mãe, né? Essa criança nasceu, os dois estão juntos, e aí aconteceu alguma coisa, os dois se separaram. Quando essa mulher ela constitui uma família nova, aí é que o pai realmente se distancia. Parece, fica a Que impressão agora de. tem alguém que vai assumir a minha responsabilidade. Exato, Longe de mim exatamente. roubar suas palavras. Exatamente, exatamente. Sabe? Não é dito, né, com essas palavras, mas a gente percebe nitidamente o Ufa, me distanciamento. livrei. A gente percebe, sabe, esse distanciamento. Esse ufa, É, me livrei é o pai falando, não eu sim, agora para você. sim, isso aí, isso mesmo, né? E aí a gente vê muitas vezes, esse novo pai, né, esse padrasto, leva para a escola, busca da escola, né? Aí quando a gente percebe que a criança, a gente até tem um entendimento nesse meio, né? Quando a criança começa a falar muito, porque meu tio vai me levar, o meu tio vai me buscar, a gente já sabe que não é tio. Né? A gente sabe que é o novo pai, que é o padrasto, que é o novo namorado da mãe, né? E muitas vezes esse novo padrasto vem já com filhos também que ele deixou.
É muito, muito comum a gente ver isso acontecer, né? Aí você vê que é uma coisa, como é que é uma coisa assim esquisita, né? Ele deixa o filho e a filha lá do outro casamento, e aí casa de novo, mas aí assume um filho que nem é dele, sabe? Umas situações assim que eu não sei como se resolve na dinâmica familiar deles, né? Mas a gente que está de fora, a gente observa muito isso. O padrasto, às vezes, fazendo aquela presença de pai, né? O pai recebe aquela criança para estar com ela de vez em quando. Às vezes, os dois, o pai e a mãe, estipulam o tempo que vai ficar, se é de 15 15 dias, se é toda semana. E o que a gente vê é um conflito muito grande, porque muitas vezes a mãe envia naquela semana e o pai simplesmente diz que não pode, né? E às vezes aquela criança fica mais de um mês sem ter contato com o pai, e a criança fica no meio desse fogo cruzado, né? Questões que os adultos não conseguem resolver ou chegar a um denominador comum, e a criança fica no meio desse ping-pong perdida, sem saber o que fazer, né? E mais uma vez, isso vai repercutindo na sala de aula, né? A criança perde interesse, já se não estava interessada, não está mais. A criança não faz as tarefas de casa. A criança, a gente leva uma agenda para assinar, a agenda volta uma semana sem assinatura, porque ninguém viu, né? A gente tem muito caso de criança que retorna para a escola na segunda-feira sem material, porque ela não lembra mais onde ela deixou o material dela, né? E é uma coisa assim que a gente olha assim, uma coisa boba. Não, gente, a criança ela não tem mais referência de nada. Exatamente. De nada, de casa, de família, nem cuidado com os seus pertences a criança tem mais. E aí, ela não consegue mais. Qual influência essa ausência paterna pode causar nesse indivíduo na fase adulta, né? Então, ela está querendo que a gente responda essa pergunta. Mas a gente vai responder. Mas olha só que interessante. Olha a confusão nessa mente que não tem poder cognitivo e nem tem maturidade. O meu pai me abandonou, meu pai não me leva para a escola, mas em compensação leva lá o meu priminho, né? Que também não é primo, não sei nem como é que ele vai se referir a essa criança. Então, assim, o meu pai não tem tempo para mim, mas tem tempo para o outro. Esse pai não cuida do filho, que é uma responsabilidade dele, mas ele acaba cuidando da do outro. E aí a minha mente continua da seguinte forma: essa criança que pode ser, né, no inconsciente desse pai, o fruto, sabe? A materialização de um erro, a materialização de um equívoco. Aí eu fico pensando que talvez essa mãe ou um pai numa situação, digamos que reversa, pode fazer alienação parental. A gente não sabe o que essa mãe ou que esse pai, o que esses pais falam um do outro para essa criança. E eu vou ser muito ingênua agora no que eu vou falar. Comentário sem a intenção de. Sabe aquela coisa assim? Não, eu não tenho intenção de falar mal da Dayana, mas eu só estou dizendo que ela é relaxada. Mas fala na frente dessa criança, como que essa criança ouve isso? E aí, uma resposta que eu tenho milhares aqui que eu fico pensando na pergunta que a Sara fez, que é o nosso tema. Eu fico pensando em crianças que, quando crescem, você já disse, Dayana, cresce sem um referencial, sem um norte, pessoas confusas na vida, pessoas que não vão confiar em ninguém, porque, na verdade, todos abandonam ela. Você, no início, falou que essa criança ela não consegue respeitar uma figura de autoridade por um motivo muito simples. Ela não teve uma figura de autoridade. Aí vai para o mercado de trabalho, quando o gestor, né? Vou falar de frente, quando o chefe tem que falar grosso, né? Como eu brinco, quando o chefe tem que falar grosso, aí acaba se tendo um distúrbio emocional, uma crise de ansiedade, de pânico. É uma coisa de louco. Sim.
Responda, Dayana, responda a pergunta da Sara. Sim, e Sara, eu posso dizer assim, né? A Val me conhece com conhecimento de causa, tá? Porque foi algo com que eu tive que aprender a lidar, porque eu sou filha de pais divorciados, né? E que, em relação ao divórcio dos meus pais, foi algo amigável, mas eu recebi aquilo de forma diferente. E aí isso afetou a forma, né, como eu lidei com o mundo ao meu redor. Né? E mesmo depois de adulta, eu pude perceber situações na minha vida onde eu tinha dificuldade, por exemplo, de ser afetuosa com meu pai, né? Depois da fase adulta. Respeitosa, uma filha que cuidava, porém com zero de afeto por ele. Né? Então, a forma como a criança vai receber isso tudo, né, e ela vai projetar isso na vida adulta é muito complicado, e foi justamente o que eu passei. Então, quando eu vejo essas situações acontecendo, né, eu me vejo muito nisso, porque eu sei que cada criança vai receber essa informação, essas situações de uma forma, né? E comigo foi complicado, né? Desenvolvi uma série de problemas por conta de uma situação que eu, quanto criança, né, não soube receber aquela questão. E a gente está vendo isso acontecer muito. E o curioso é assim, eles falam conosco. Né? As crianças elas vêm até nós, eles olham para nós como alguém que vai ouvi-las ou que vai acolher, porque a figura do professor ainda tem isso, né? E aí a criança ela vem para a gente e elas começam a contar a vida delas. Né? Foi o que eu falei aqui antes, né? A gente nem pergunta nada. Mas ela tem uma necessidade de expor aquilo que. Colocar para fora, Dayana. Exato, Ela não exato. sabe como colocar para fora, ela não tem quem Isso. ouça ela. Sim, sim. Elas repetem frases que as mães falam, né? As frases que os pais falam para elas, né? Teve criança que eu falei, teve criança que falou assim, tia, hoje é sexta? Hoje é sexta. E eu vou para casa do meu pai. Beleza. Aí quando chega na segunda, a criança chega e fala assim: tia, eu não fui para casa do meu pai. Eu nem perguntei, tá? Ela vem e fala: eu não fui para casa do meu pai. Né? Eu falei: ah, não, poxa, que pena, né? Mas aí na outra semana você vai. Teve um aluno que eu falei isso, né? E aí ele disse assim: ah, não, tia, agora só Deus sabe quando eu vou ver esse homem.